Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Martinez, da equipe de marketing aqui da Sungrow. Está começando mais um episódio do podcast Sungrow Talks. Hoje a gente vai falar sobre a inversão de fluxo e o conceito de zero grid. Eu não estou sozinho aqui nessa mesa, estou com a minha colega Carol. Oi pessoal, eu sou a Carol, também faço parte da equipe de marketing. Hoje a gente tem aqui dois convidados muito especiais da Sungrow. Estou aqui com o Samuel e com o João. Podem se apresentar. Boa tarde pessoal, eu sou o Samuel. Eu trabalho na Sungrow tanto na parte comercial quanto na parte de marketing. Espero que passar um tempo valioso aqui, trocando alguns insights assim, sobre o mercado, como que vai ser, os problemas que a gente teve no último ano também, né? É isso aí. E eu sou o João Tolines, faço parte do time de engenharia de pré-vendas da Sungrow, tá? E vamos discutir aí o tema famoso de inversão de fluxo, né? Que pegou bastante gente desprevenida esse ano. Isso aí, legal. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente hoje. Eu queria começar perguntando como que foi o mercado de geração distribuída esse ano para vocês. O mercado de geração distribuída nunca é tão tranquilo aqui no Brasil, né? Quando a gente acha que acabou com o problema, passando por cima de obstáculo, vem outro, mas é bom que a gente sempre vai se reinventando, né? A gente teve no último ano, né, a questão da mudança normativa que afetou muito o mercado, até por falta de conhecimento da própria norma. E agora, depois dessa mudança que teve, a gente teve um problema agora que afetou principalmente algumas concessionárias em específico, que foi a inversão de fluxo, né? Mas de maneira geral, isso foi um detalhe, a gente começou pela parte ruim da história, mas o mercado de geração distribuída como um todo esse ano foi muito bom. A gente teve um crescimento em número de instalações em relação ao ano passado, né? Então é um mercado, é claro, que está se amadurecendo, não foi um mercado que se multiplicou igual foi nos últimos anos, que quem está dentro do mercado está acostumado com isso, mas foi um mercado que cresceu de um ponto de vista muito mais saudável do que foi o ano passado, foi um ano mais previsível e claro também teve esse problema aí que a gente teve de inversão de fluxo, que a gente vai debater um pouco mais, mas no geral foi bem bom esse ano. Para a Sungrow, principalmente, a gente cresceu muito esse ano, né? Então, a gente está muito feliz com o resultado da geração distribuída. É um mercado novo que vem amadurecendo, né? Então, se a gente pegar dos últimos anos, sei lá, em 2017 o mercado solar era muito pequeno aqui no país. E hoje já é a segunda maior fonte de energia da nossa matriz, né? Então, é um mercado que está se estruturando, vem passando por alguns desafios, algumas dificuldades, né? Como o Samuel falou, ano passado a gente teve 14.300, aí depois veio a nova resolução do Inmetro, que trouxe algumas outras peculiaridades para o mercado. Agora a gente tem a questão da inversão de fluxo. Então, vem alguns desafios para o mercado se reinventar, mas que ajudam no amadurecimento, né? Para a gente ter um mercado cada vez mais confiável, né? Uhum. Então, são desafios, mas que para um fim positivo. Legal. Bom, vocês dois já tocaram no assunto, né, de inversão de fluxo. Eu queria saber, Samuel, se você conseguiria explicar esse tema de uma forma simples para quem está ouvindo a gente. Cara, inversão de fluxo já era alguma coisa que quem trabalha com a parte de engenharia mesmo já esperava, né? A gente, de uma maneira geral, sim, eu tenho muito mais geração em determinados tempos, determinado horário do dia. Sim. Em relação à quantidade de carga que eu tenho. Isso faz com que o fluxo natural que a linha de transmissão foi feita se inverta. Porque a linha de transmissão, a princípio, foi feita para levar a energia da fonte geradora matriz para as residências, né? Então, quando eu falo de geração distribuída, o que eu fiz? Eu distribuí essa geração que anteriormente era centralizada. Uhum. E aí, quando eu tenho muito mais geração na ponta do que carga para consumir, eu faço com que o sentido dessa potência de energia se inverta. Isso gera vários ou alguns problemas técnicos, né? Então, de maneira geral, é uma inversão do sentido da energia. É uma coisa que já era previsível, a gente já estava esperando, né? Então, não é uma coisa que aconteceu também só porque mudou a norma, apesar que muita gente fala isso. Mas a gente tem que lembrar também que esse problema ocorreu por conta de uma corrida do ouro, de GD1, que o pessoal que está no mercado de grandes usinas de GD sabe, o que fez com que várias usinas, mesmo usinas que não vão ser colocadas em operação, reservasse potência na rede, né? Então, enquanto isso estiver funcionando, mesmo que a subestação esteja relativamente vazia, ela está cheia de reserva, então acaba que tem muito problema para todo mundo, né? Então, de maneira geral, é um tema que é simples de se entender, né?
Às vezes a pessoa tem que entender um pouco mais conceitualmente para tecnicamente conseguir argumentar com as concessionárias, que não necessariamente estão certas, né? Tipo assim, realmente tem alguns problemas aí na falha de estudo e tal, mas de maneira geral é um problema que já era previsível e simples. Legal. E João, quais são as causas e consequências desse fenômeno na rede elétrica? Bom, essa inversão de fluxo que a gente fala, assim, quando a gente pensa num sistema elétrico de fato, ele pode levar energia de um lado para o outro independente, né? Mas o problema são as proteções que vai ter nesse sistema, o transformador. Então, a estrutura do sistema, por mais que teoricamente pudesse levar energia de um lado para o outro e vice-versa, você tem proteções ali, algum relé que ele é unidirecional, então ele só pega da geração, como o Samuel falou, para a carga, né? Para essas residências. Ele não é feito para fazer essa proteção inversa, né? A gente tem a questão do transformador ali também, você pode sobrecarregar o transformador, então podem causar alguns distúrbios na rede que afetam ali a qualidade da energia, né? Então, por isso que eles acabam negando esse parecer de acesso para você não ter essa sobrecarga nesses pontos críticos, né? E você afetar o sistema como um todo e diminuir a qualidade da energia. Boa. Bacana. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. O que seria o conceito de zero grid? Quais os benefícios, né, de ter o zero grid? E como que ele se relaciona com a inversão de fluxos? O zero grid é um equipamento que começou a tomar força na abertura do Mercado Livre. Até mesmo para entender como que funciona, é uma nova oportunidade. Mas dentro do conceito de inversão de fluxo, a gente hoje trabalha muito com projetos que são muito mais consultivos do que, de fato, projetos que a gente vai fazer simplesmente uma instalação de energia solar, né? Então, quando eu falo de consultivos, a gente dribla essa parte de inversão de fluxos utilizando aí a simultaneidade, que é basicamente o que o cliente está gerando justamente na hora que ele está consumindo. E aí entra o Zero Grid, que é uma ferramenta, que é um equipamento que auxilia a gente a tornar esses processos de homologação de projetos que têm uma simultaneidade alta um pouco mais viável, um pouco mais rápido até com as concessionárias. Ele basicamente ele vai limitar a sua injeção na rede. Pode ser que limitar um valor determinado ou pode literalmente zerar essa injeção, o que faz com que você não tenha um problema de inversão de fluxo, né? Porque uma vez que você não injeta, você não modifica nenhuma característica da rede. Então, o Zero Grid de maneira geral tem várias aplicações. Uma delas é essa relacionada à inversão de fluxo. Também tem algumas outras relacionadas ao Mercado Livre, que eu acho que a gente pode falar depois, que é muito mais complexo, né? É um estudo um pouco mais consultivo. Mas, de maneira geral, ele vem para auxiliar nessa deficiência que a gente teve. E é uma oportunidade a mais aí da gente até colocar mais valor no nosso projeto, uma vez que eu preciso ter um estudo um pouco maior, um pouco melhor da carga, né? A questão do Zero Grid ficou famosa nesse último ano, depois que a ANEEL lançou a resolução 1098, né? Que é justamente para auxiliar as instalações nessa questão da análise de inversão de fluxo, né? Porque hoje, quando você vai pedir o parecer de acesso ali na concessionária, eles fazem uma análise, né, para ver se vai ter inversão de fluxo ou não. Só que essa resolução da ANEEL, ela trouxe três modalidades que você pode se enquadrar ali para você não ter essa análise de fluxo, para você poder ser liberado direto, né? O primeiro é justamente o Zero Grid, né? Você não injetar nada na rede, porque aí, consequentemente, você não vai estar sobrecarregando o sistema. O segundo ponto é você fazer um cálculo ali do seu consumo, né? Que é para justamente você montar um sistema que ele seja pareio ali com o seu consumo, né? Então, você vai ter um fator de simultaneidade alto, né? Que é o que o Samuel comentou. E o terceiro ponto é o chamado Fast Track, que é você montar um sistema até 7,5 kW, né? Então, a gente tem esses 3 pontos que você fica livre da análise de inversão de fluxo. E como... por exemplo, o Zero Grid, ele se aplica tanto para sistemas menores quanto sistemas comercial industrial, etc. Você tem uma abrangência maior dele e por isso que ele tá ganhando essa popularidade, né? Então,
daqui para frente, com certeza a gente vai ter cada vez mais e mais sistemas pensando no zero grid, pensando numa simultaneidade maior, né, para você ficar livre desse problema da rede. Boa. Samuel, sobre os desafios que a gente tem de sistema zero grid, quais são eles para essa implementação nesses sistemas? Primeiro, um desafio que eu acho bem importante de frisar é que a gente tem que parar de projetar tamanhos de sistema com base somente na conta, né? Então a gente vai ter que ter um passo a mais, vai ter que dar um passo para trás, analisar a curva de carga, é extremamente importante, até mesmo para a gente não fazer um investimento muito alto para ter um corte de energia muito alto. Então, por exemplo, quando eu falo de zero grid, eu falo de simultaneidade. Para você saber o que é simultaneidade, você vai ter que saber qual que é a curva de carga. Então a gente tem que começar a trabalhar nesse sentido, de um pouco mais, de entender um pouco melhor o mercado, entender um pouco melhor a solução e colocar na cabeça que, primeira coisa, inversão de fluxo não é um problema regulatório, como o pessoal tem tratado muitas vezes, é um problema técnico. Sim. Então a gente tem que entender o problema tecnicamente e aí depois aplicar as soluções. De maneira geral, o maior cuidado que a gente tem que ter com o zero grid é fazer realmente uma boa análise da curva de carga do cliente para a gente não sugerir um projeto onde que ele não vai ter um ganho esperado, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma curva de carga que ela é muito baixa, eu projeto um equipamento muito alto, por maioria das vezes você vai jogar grande parte dessa energia fora, teoricamente. Então, a ideia é cada vez mais fazer um projeto consultivo, né? A gente conseguir fazer projetos mais otimizados, aproveitando esse estudo em cima do perfil do cliente. Legal. João, quais são as características que o inversor deve ter para garantir um bom desempenho nesse sistema? Bom, a questão do zero grid, ela está muito mais empregada no controle, né, desse sistema do que no inversor de fato, né? Porque o inversor está ali para fazer a conversão, né, de corrente contínua para corrente alternada. A questão do zero grid, ela vai estar empregada ali num dispositivo terceiro, né? No nosso caso, a gente tem o Logger Mill, que é o nosso gateway de comunicação. Ele vai fazer esse intermédio, né, entre um medidor, que vai fazer a leitura ali do que você está consumindo e para o que você está gerando, né? E ali você consegue configurar, por exemplo, se você quer injetar, sei lá, tem alguns pareceres, né, que eles deixam você injetar, sei lá, 30% da potência do inversor. Então, ele vai deixar passar ali para a rede até 30%. Fazer esse controle ativo, né? Ou você pode setar para ele não injetar nada na rede. Então, ele vai manter a geração sempre igual à carga, né? Por isso que ele precisa ficar fazendo essa medição e esse controle. E aí, por isso que eu falo que isso não está muito no inversor, ele está nessa malha de controle, né, para você fazer esse refino entre geração e consumo, para você não exportar nada para a rede. Quais os principais indicadores que devem ser acompanhados para garantir a eficiência e a segurança nesse sistema? Cara, a eficiência sempre vai partir do princípio de um bom projeto, né? Então, para garantir a eficiência, é claro, né, primeiro tem que ter equipamentos de qualidade, equipamentos confiáveis, né? Uma boa instrução técnica, porque aí, igual o João falou aqui dessa malha de controle, você começa a ter novos equipamentos que já não estavam no projeto puramente on-grid, né? Você vai ter a participação de um logger, você vai ter a participação de um TC para pegar referência de medição. Então, saber o local onde colocar esse TC, né? Então, eu acredito que você tendo um conhecimento técnico, que é muito importante de como fazer, até mesmo para não fazer instalações e fazer medições erradas, pontos de referência errado, o principal, no meu ponto de vista, né, seria realmente a análise de um projeto baseado na curva de carga e não somente no volume de energia que o cliente consome. Com base na experiência de vocês, quais são os principais desafios enfrentados pelos instaladores, pelos consumidores, a lidar com a inversão de fluxo e como que a Sungrow consegue auxiliar nesses desafios? O maior desafio é primeiro um susto inicial, igual quando a gente começa a ter qualquer tipo de mudança, todo mundo gosta de ficar um pouco mais na zona de conforto. O on-grid, puramente dito, era um projeto que era facilmente calculado, né? Então a gente fazia com base no volume de energia que o cliente consumia. Então o primeiro desafio que a gente tem é acabar com esse paradigma de que foi um problema regulatório, não é um problema técnico. Então a gente combate o problema técnico tendo conhecimento técnico, até mesmo para a gente conseguir contestar qualquer coisa, qualquer justificativa da concessionária, né? E sempre que acontece alguma coisa,
independente dela ser boa ou dela ser ruim, a gente tem outras soluções, né? Então, tipo assim, quando a gente fala de inversão de fluxo, a gente tem zero grid, a gente tem um mercado de energia que está abrindo, né? A gente tem um mercado como um todo de energia solar que está cada dia mais se evoluindo, né? A gente vai ter a inserção de baterias também, provavelmente aí no próximo ano, de uma maneira um pouco mais ativa. A gente tem mobilidade elétrica. Então, apesar de ser um problema que era previsível, a gente consegue também olhar para fora do Brasil, Europa, Austrália, alguns países que já estão muito mais desenvolvidos do ponto de vista de estrutura de rede elétrica e também de sistema fotovoltaico, e tentar sentir um pouco melhor como vai ser o Brasil daqui para frente, né? Então, eu acho que tem muito mais soluções do que problemas nesse ponto. Então, a dificuldade eu acho que é muito pequena, eu acho que a Sungrow ajuda o nosso amigo integrador de várias maneiras. A gente tem plataforma de treinamento, como o Sungrow Academy, que a gente explica justamente como que funciona e por que funciona. A gente tem um canal aberto, caso vocês tenham alguma dúvida, de entrar em contato com o time de engenharia. A gente tem engenharia, igual o João está aqui, que é específico só para mercado de residencial, só para Senai, só para usina. Então, independente de onde é o seu projeto, a Sungrow consegue te auxiliar, não só do ponto de vista de entregar equipamentos com qualidades, com segurança, mas também do ponto de vista de auxiliar no desenvolvimento, tanto intelectual quanto no desenvolvimento de projetos. Sim. O principal desafio agora, acho que é sair da zona de conforto, né? Porque é isso, até agora, vender um sistema, montar um sistema solar é meio que uma continha de padaria ali, né? Que a maioria dos instaladores pega a conta do cliente, vê ali o consumo dele e tal, monta um projeto e beleza. Né? Agora vai sair da zona do conforto, então você vai precisar trazer outras soluções, né? E isso vai trazer novas oportunidades para o mercado, né? Como questão da bateria, da mobilidade, porque assim, a gente está falando aqui de zero grid, só que não adianta nada você montar um sistema zero grid se você não tem um consumo dessa energia que você está gerando durante o dia, né? Então, se você pensa numa empresa, numa indústria, por exemplo, você consegue remanejar ali, às vezes, o horário que ele iniciava uma linha de produção, em vez dele iniciar essa tal máquina às 6 horas da tarde, ele inicia meio-dia, que é onde você tem o pico de geração. Você consegue aumentar a simultaneidade. Mas pensando numa residência, por exemplo, como é que você aumenta a simultaneidade da sua residência? Né? Aí é um pouquinho mais difícil, porque você já não tem geralmente um consumo tão alto. E aí você parte para esses outros métodos, né? Você vai colocar uma bateria, que aí o que você não consumir, você vai estar carregando a bateria e você consegue usar à noite. Né? Um outro ponto é a questão da mobilidade elétrica. Você coloca né, futuramente... acho que grande parte das pessoas vão ter carro elétrico, então você tem um carro elétrico, você consegue carregar o carro ali durante o dia, né, para você usar justamente a energia do sistema em vez de você carregar durante a noite que você estaria usando da rede, né? Então traz essas outras oportunidades para o mercado, que é isso que o integrador tem que buscar oferecer, né? E a Sungrow, ela tá aqui, além da gente buscar sempre essa estruturação do mercado, né, com vídeos, com treinamentos, com documentos auxiliando, a gente está sempre olhando para o mercado e buscando as melhores soluções para trazer para esses problemas, né, / oportunidades que a gente tem. Legal. Você falou agora um pouco de futuro, né? E a gente sabe que no mercado solar, a cada ano que passa, tem grandes evoluções, até na parte de regulamentações e normas, né? Como que essas alterações e essas mudanças impactam esses projetos? A gente tem várias mudanças no solar, né? A gente vive um ano de cada vez, né? Um ano vale por 5. Um ano vale por 5, exatamente. Então, eu acredito que no futuro próximo, assim, a gente deve estar falando aí de um primeiro trimestre que deva sair uma regulação um pouco mais voltada para o utility, a parte de bateria, que tem se movimentando no mercado, que possivelmente vai ser para grandes projetos de usina centralizada, vai ser o norte aí, provavelmente, dos próximos anos. E logo em seguida, possivelmente também uma regulação para injeção de energia com bateria, né? Isso para sistemas no ponto de vista de conexões na distribuição. A gente vai ter essa nova oportunidade, então o mercado vai tender a andar para esse tipo de solução, né? E a gente também tem como oportunidade de mercado a abertura do mercado livre, que também é um outro ponto que você vai poder utilizar a solução zero grid para outros fins, né? Não necessariamente é um fim de corte de energia, às vezes é um fim de controle.
Então, eu acho que tem grandes coisas que estão por vir, né? Acho que, para quem não sabe, está um pouco desesperançoso aí, a energia solar do Brasil está entre os principais mercados do mundo de residencial. Aí, se a gente olhar a quantidade de unidades consumidoras que possuem energia solar, ainda é um percentual muito baixo do que aquilo que tem por vir. Além disso, vai vir outros tipos de projetos, produtos, né? Novos tipos de serviço, que vão conseguir viabilizar tanto vários negócios, várias empresas e também trazer um futuro muito mais sustentável para todos, né? Sim. E acho que além de essas regulamentações assim, que a gente tem cada vez mais, além de trazer um futuro, né, mais sustentável e promissor, ajuda a dar uma filtrada no mercado, né? Porque se a gente pensar lá na Europa, que é um sistema que já é um mercado muito mais maduro, lá na hora de você montar um projeto, na hora de você vender um equipamento, lógico, o preço, ele é importante, né? Ele sempre é importante, mas a qualidade também do equipamento é um fator muito importante, né? E, ao contrário, aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil a gente tem um mercado muito mais, pensando principalmente em distribuição, a gente tem um mercado muito mais sensível a preço, né? Então, esses novos desafios, essas novas tecnologias que vão precisar ser implementadas cada vez mais, né? Você ter um sistema mais confiável, você ter uma malha de controle mais fina ali, né? Para você justamente ter essa confiabilidade no projeto. E se você pensar só no preço e não na qualidade, isso pode te afetar no futuro, né? Então, isso é um ponto que a gente sempre busca levar para os clientes, né? Quando a gente vai fazer algum treinamento, alguma coisa, que beleza, o preço é importante, mas você pensar na qualidade do equipamento que você está usando é legal também, né? E para você vendeu ali pro seu cliente, daqui 3, 4, 5 anos que o investidor pode apresentar algum problema, você vai ter ali todo o suporte dessa empresa, né, a questão do pós-vendas, do service e tal, você vai ter esse suporte. Então, essa filtrada no mercado, eu acho que é muito importante também para a gente ter esse amadurecimento do mercado de uma forma mais confiável. Uhum. Boa. Então, como que de uma forma mais prática, né, quais são as soluções para esse desafio dessas sempre atualizações de normas e regulamentações assim para o cliente, né? Como que ele pode se defender disso ou se proteger disso? Primeiro, igual o João falou, comprar de marcas confiáveis, né? Porque uma proteção não é um adesivo que está na lateral do investidor, né? A proteção realmente tem que ter as certificações necessárias, né? A gente também acabou de ter uma modificação até na linha de produtos devido a uma alteração aí da regulação, das normativas, né, que é em relação ao FCI. A gente tem tido muitas discussões em relação ao Rapid Shutdown, que é uma coisa que vem acontecendo, está tendo algum imbróglio técnico até por questões de compatibilidade aí entre o próprio FCI e o RSD. Então a gente tem visto essa gruta sempre muito antenada junto com as associações. É claro que a gente sempre está antenado, mas não está correndo para achar a solução mirabolante do mundo, porque a gente acredita primeiro na segurança do equipamento, né? Então a ideia é que a gente traga produtos confiáveis e que realmente performe aquilo que o cliente está querendo. E ele consegue justamente, ele se precaveu para mesmo mitigar os riscos que ele tem, procurando uma boa instalação. Então procure referências do instalador, uma boa marca e um bom suporte, né? Então primeira coisa que acredito eu, como cliente final, gostaria de saber se realmente os produtos que estão sendo instalados na minha casa têm um suporte aqui, alguém que eu consigo falar aqui. Tem estrutura no Brasil, que hoje é muito importante, a gente não sabe quem está no mercado há 5 anos, quantas marcas entraram e saíram daqui. Lembrando que a Sungrow tem um dos maiores service center de inversores, né? Exatamente, a Sungrow, se eu não me engano, a gente tem o maior service center da América Latina, né? Então a gente consegue fazer várias coisas. É claro, todas as marcas tiveram ao decorrer da sua vida aqui algum problema com um pós-venda, principalmente que é um mercado muito maduro, que evoluía, multiplicava a cada 6 meses, então é um mercado muito corrido, mas a gente sempre trabalhou muito forte assim, e investimento muito forte assim, no sistema de pós-venda. Então acho que isso é uma segurança maior para o cliente. Então quando ele compra um investidor da Sungrow, além de ter um equipamento que performa bem, ele tem um equipamento que ele é confiável do ponto de vista de segurança, né? E eu acho que o cliente também tem que ficar atenado um pouco mais aí nas atualizações do mercado do ponto de vista normativo.
E a Sungrow sempre vai trazer novidades, né? A gente tem, fora do Brasil, a gente já tem as linhas de híbrido já rodando, que é uma coisa que a gente tem estudado para o ano que vem, para sair aí depois a regulação da injeção. A gente tem a parte de mobilidade elétrica, que é carregadores, que pode ser também um novo mercado aí em ascensão no Brasil. Então a gente está ligado não somente na prestação de serviços, mas também no desenvolvimento de novos produtos. Bacana. E além dos inversores solares e sistemas de armazenamento, qual outras tecnologias podem ser integradas a um sistema zero grid para otimizar, né, o desempenho? Cara, o zero grid, inclusive, pode ser empregado esse controle, né? Porque muitas vezes o pessoal alinha o nome zero em nada de injeção, simplesmente é essa utilização. Mas a gente tem vários controles onde a gente pode fazer projetos híbridos aí, até mesmo com a solução integrado com outros controladores, uma solução off-grid aí de grandes projetos de usinas aí, com gerador a diesel, né? Claro, a gente precisa de alguns outros controladores que se comuniquem, né? A gente fala de uma linguagem de comunicação que seja específica, então a gente tem várias outras oportunidades, né? Então a gente pode ser integrado, igual como eu falei, diesel, a gente tem o próprio solar, a bateria, carga, e aí a gente consegue fazer um projeto que muitas vezes viabiliza obras aí em locais remotos também, não? Porque aí, quando a gente fala zero grid, a gente está falando de um problema geralmente em locais que já tem muita instalação. Locais remotos também a gente tem muito problema, que é a falta de energia. Então a gente consegue, até mesmo com esse equipamento, bateria, essas coisas, desenvolver novas soluções. Pode ser utilizado em ambientes que tem muita instalação e até mesmo em ambientes que não tem instalação, né? Porque, lógico, tem um pouquinho uma diferença de conceito ali, né? Porque a gente está falando do zero grid pro off-grid, né? Mas se você tá ali, a ideia, o conceito é o mesmo, né? Você não precisar utilizar a rede, você usa todo o seu consumo ali, utilizando a energia que você está gerando no seu sistema fotovoltaico ou na bateria, né? Bacana. E como que a Sungrow, ela enxerga esse futuro da integração, né, entre diferentes fontes de energia renovável? É um futuro inevitável, né? Tipo, por exemplo, provavelmente a próxima revolução, que não vou nem chamar de revolução, o próximo pico de vendas vai estar muito associado a justamente essa junção de novas tecnologias, principalmente de bateria, né? Então a gente vai ver cada vez mais isso do ponto de vista, quando eu falo residencial, desde de um carregamento elétrico, de um carregamento de carro elétrico, uma melhor gestão de energia, e até mesmo do ponto de vista até mesmo de projetos de comerciais, industriais, que a gente vai ter novas soluções aí para muitas vezes horário de ponta, arbitragem de energia, peak shaving, que vai ser eu diminuir cristas de custo com demanda, né? Então a gente vai ter várias outras aplicações onde o solar ele é extremamente complementar, né? Então, assim, não que a bateria não funcione sozinho, mas hoje a fonte de energia mais barata para se instalar é solar. Então, a gente vê que é inevitável que eles se comuniquem junto. Claro que do ponto de vista de residencial, dificilmente a gente vai ter novas fontes como eólica, biogás, essas coisas trabalhando em conjunto, seria mais uma visão de utility, mas na visão de residencial, acredito que vai ter um conjunto muito bom entre inversor e bateria. E essas novas regulações do mercado, elas estão abrindo um gap muito grande para você utilizar sistemas híbridos, né? Porque, assim, lógico que você pensar o preço de um sistema híbrido para um preço de um sistema string, você tem uma diferença grande de preço, né? Mas se você pegar o preço do híbrido hoje, né, com bateria, e comparar a 3, 4 anos atrás, é o mesmo preço que um kit string tinha naquela época, né? Um kit sem bateria. Então, o preço está diminuindo, né, com o avanço das tecnologias e tal, mas eu acho que se não fossem esses novos desafios no mercado, a gente ainda não ia estar falando tanto de bateria, né, dessa forma tão expressiva quanto a gente está falando hoje, né? Então, essas novas oportunidades, elas vêm para puxar algo que talvez estaria mais distante, né? Essa questão da bateria, da mobilidade elétrica, para puxar mais para a nossa realidade. Fora que eu acho que é uma oportunidade muito boa para o integrador voltar a colocar um valor maior no seu serviço, né? A gente viu o mercado como um todo, desde o ponto de vista do fabricante até a ponta, sangrando muito nos últimos anos, justamente pelo que o João falou em algumas perguntas atrás, que é relacionado ao nosso mercado hoje, está muito atraído pelo fator de preço. Então, o preço machucou todo mundo, não é uma característica só da integração, ela veio da fabricante, foi para a distribuição, foi para a integração. Então, acho que agora novas tecnologias com maior valor agregado, projetos que são muito mais consultivos, que eu tenho que fazer uma análise, a gente consegue, talvez,
principalmente no Mercado Livre, eu acredito que sempre, com certeza, porque era um mercado que eu atuava quando eu era integrador, a gente conseguir colocar um pouco mais de valor, né? Trazer um pouco mais isso para um serviço consultivo, não um serviço só de instalação e implantação. Né? Então, eu acho que do ponto de vista regulatório abre várias brechas, não só de novos negócios, mas também de fazer novos negócios de uma maneira mais saudável. Boa, legal. Acho que o João tocou no assunto preço, né? E uma das maiores preocupações do cliente final é a questão do payback, né? Do retorno sobre o investimento. Em quanto tempo o cliente final consegue ter esse retorno visto no bolso, né? Que ele consegue sentir mesmo essa mudança para ele? Essa questão do payback, ela vem diminuindo muito ao longo dos anos, né? Lógico que quando a gente passa por alguma mudança, assim, de última hora, isso pode ser um pouco afetado, né? Mas hoje, mais do que nunca, o payback está muito pequeno, né? Você coloca um sistema ali em cerca de 2, 3 anos, às vezes nem isso, o sistema já se pagou, né? Então, por mais que a gente tenha esses novos desafios, o preço vem diminuindo bastante, os módulos, agora a gente vai ter um aumento, né, por conta da questão da taxação, mas os módulos estão mais baratos do que nunca, então tudo isso, né, o avanço da tecnologia vem ajudando a diminuir os preços para a gente ter para que essas mudanças regulatórias não afetem tanto esse payback, né? Isso é importante que o João falou. Se a gente pega uma referência de preço, a gente tem que de 1 ano e meio para cá, acredito que o preço de módulo, principalmente que é o maior volume de investimento dentro de um kit fotovoltaico, deve ter caído em torno entre 40% e 45%. Isso faz com que o projeto, independente das mudanças regulatórias que tiveram, parem de pé. Né? É claro que para cravar uma data certa de retorno seria muito mais fácil antes da norma, antes dos problemas de inversão de fluxo, porque a conta era simples, era 1 para 1, era o preço da energia, era o que você gerava vezes o preço da energia, era basicamente esse era o seu retorno mensal. E hoje, por ser mais consultivo, isso vai depender muito do qual tipo de projeto você é. Se é um cliente A, se é um cliente B, qual que é o seu perfil de consumo, qual que é a sua simultaneidade, se for grid zero, qual que é o tamanho do projeto, o que você vai perder, o que não vai. Mas, de maneira geral, o payback diminuiu muito. Se fosse para cravar assim, com a margem de erro aí um pouco mais conservador, eu acredito que o pacotes residenciais aí a gente vai estar falando mais ou menos em 3 anos e meio. Se eu falo de kits comerciais, com perfil comercial, quando eu falo com perfil comercial, onde que o maior volume de consumo está durante o horário comercial. Aí a gente vai estar falando de projetos que se pagam entre 2 anos e meio e 3 anos. Acho que não dá para cravar uma data, um tempo certo de retorno, porque depende de concessionária para concessionária e depende de perfil de carga para perfil de carga. Mas, de maneira geral, como o preço caiu muito, cada vez mais a gente tem projetos muito mais atrativos. Vocês falaram, então, sobre a parte econômica, mas também tem a parte ambiental, né? Como que essa adoção do sistema Zero Grid impactam positivamente aí para a sustentabilidade do planeta e da sua comunidade ali, ao seu entorno? Cara, o sistema, o Zero Grid em si, como ele é um equipamento que ele faz um controle de malha, né? Então, vamos dizer, ele, especificamente, ele não tem um impacto. O maior impacto dele é conseguir alternativas para o crescimento da energia solar. Então, tipo assim, com o Zero Grid, ele me permite fazer vários outros projetos, né? A gente abre um leque muito grande, igual eu falei, não só focado só no residencial, mas a gente tem alguns projetos de Mercado Livre que não necessariamente precisa dele, mas ele é uma solução um pouco até mais fácil para questão de homologação. Então, ele permite que o mercado cresça cada dia mais, que dê novas oportunidades para quem está no mercado e, consequentemente, a partir do momento que eu tenho mais energia sustentável, eu impacto positivamente. Ainda que o Brasil seja referência em sustentabilidade, a gente quer continuar sendo, né? E a gente tem uma previsão da fonte solar até mesmo passar a hídrica em alguns anos. Então, ele vai permitir com isso, vai permitir que novos projetos saiam do papel e aí cada dia mais a gente tem a energia solar como destaque no cenário da matriz brasileira. Sim, exatamente. Bacana. E como que vocês enxergam, né, o futuro do mercado de energia solar e a importância do sistema Zero Grid nesse cenário? Existe aí alguma tendência para os próximos anos?
A tendência é justamente essa, né? Porque, assim, hoje a gente tem essa questão da inversão de fluxo, tá? Dessa análise em algumas concessionárias, né? Ainda não tá em todo o Brasil. Mas não é porque não tá que lá nunca vai ter problema. Lá um dia a gente vai ter problema, né? É importante a gente se preparar para isso. E a questão do Zero Grid, ele traz justamente essa oportunidade para você ser menos afetado, né, com esse problema, né? Porque se você fizer um sistema Zero Grid, você consegue ficar livre da análise de inversão de fluxo e você consegue instalar a sua usina, né? Diferente, né, se você está num lugar que já está tendo problema de inversão de fluxo, você quer instalar um sistema ali, uma usina de investimento, alguma coisa que o foco é injetar energia na rede, aí sim você vai ser muito prejudicado e muitas vezes não vai receber nem o acesso, né, o ok da concessionária para você poder conectar. Obrigado, João, pela sua resposta. E é isso, gente. A gente está quase acabando aqui nosso episódio. Queria agradecer vocês dois estarem aqui hoje para falar sobre esse tema super importante, não só para a gente, como Sangrou, mas também para quem está ouvindo a gente, principalmente, né, para quem está ouvindo a gente. E agora é o momento da consideração final. Alguma pergunta que talvez a gente não tenha feito, ou alguma frase que você gostaria de deixar aí para o pessoal lembrar e levar para casa aí. Eu só gostaria mesmo de frisar uma frase que eu já falei durante algumas perguntas, que é entender que inversão de fluxo não é um problema regulatório, ele não veio com a norma, ele é um problema técnico e ele veio realmente com o esgotamento de subestações. E para a gente defender desse tema, até mesmo para a gente conseguir contra-argumentar contra as concessionárias que não fazem o estudo como deveria ser feito, a gente tem que entender qual que é o problema, o porquê que ele existe e como que é solucionado, né? E para isso eu deixo o convite também para todo mundo que está assistindo a gente de acessar o Sangrou Academy. Nós, como Sangrou, a gente tem um compromisso muito forte com a educação do mercado. Então, caso você tenha alguma dúvida sobre esse tema, quer aprender um pouco mais sobre Zero Grid, aprender como é a instalação dos nossos investidores desse tipo de projeto, a gente convida a acessar o Sangrou Academy, uma plataforma que a gente tem vários cursos, que eu acredito que vai auxiliar muito aí na vida do integrador daqui para frente desse mercado que é um pouco mais consultivo. Sim, e é justamente essa a ideia da Sangrou, né? Tá cada vez mais próxima do integrador. Então, a gente tem essa questão da Sangrou Academy, onde a gente está sempre atualizando, sempre gravando vídeos novos, né? Porque, assim, tem profissional que prefere ler um documento, tem profissional que prefere ver um vídeo, né? Tem profissional que prefere ver um webinar. Então, a gente está sempre buscando trazer materiais de todas essas maneiras para a gente ajudar o integrador e estar cada vez mais próximo dele, né? Então, a gente sempre tem esse contato próximo, né? Tem o nosso atendimento dos pós-vendas, né? Mas a parte da engenharia aqui também a gente está sempre de braços abertos para o integrador chegar, eu tô com uma dúvida, eu tô precisando de uma ajuda aqui e tal, a gente ajuda. Então, a ideia da Sangrou é estar sempre cada vez mais próxima do integrador e não ser uma entidade ali que fica, né, longe do cliente final e só conversa ali com o distribuidor, sabe? Então, a gente quer ter esse contato próximo com todo mundo. Boa, beleza. Obrigado, João. Lembrando, então, que a gente tem, além aqui do podcast, a gente também tem nossos eventos próprios, do Sangrow's Experience, nossas redes sociais, Sangrou Academy. Então, assim, os canais estão abertos aí para justamente nos aproximar de vocês. Então, gente, obrigado mais uma vez por todo mundo que está aqui, todo mundo que está ouvindo a gente, ou vendo também. E até o próximo episódio.